Programa Magnavita em Portugal. Hoje nós temos a oportunidade de, não digo fechar um ciclo, mas de completar um ciclo. Nós estivemos aqui em Portugal há 17 anos atrás, gravando no primeiro dia de trabalho de uma equipe de brasileiros que assumia de forma corajosa o comando da TAP em Portugal. E nesses 17 anos tivemos vários momentos importantes, registrando para você, telespectador, os bastidores desse assunto que gostamos tanto, que é da aviação comercial, e mostrando essa que é uma empresa que a TAP se transformando numa empresa do Brasil. Eu tive a oportunidade, de há 17 anos atrás, conversar com o engenheiro Fernando Pinto. Essa semana é a última semana dele como CEO da empresa, ou seja, quase 2 décadas depois, temos o privilégio de conversar de forma próxima com o Fernando, que nos recebe hoje aqui na sua... E entrar um pouco na máquina do tempo. E eu brincava, Fernando, antes de iniciar a entrevista, que alguns ícones da vida brasileira souberam o momento de sair e de parar. Um deles foi Pelé. Pelé escolheu exatamente parar e hoje é um mito, porque e você está deixando nos próximos dias o comando como CEO da TAP, exatamente no momento que a TAP atinge tudo que você prometeu lá atrás, há 17 anos atrás. Me fala desse momento agora, saber para um executivo a hora de interromper ou parar um ciclo. É difícil, porque você vem em uma velocidade muito grande, né? Porque a empresa está lá, está crescendo, dificuldades, problemas e tudo mais, nós estamos no dia a dia tratando. De repente você começa a ver que está tudo se alinhando para isso acontecer. Tá? Você tem uma empresa que vai ter um resultado, que eu diria que vai ser recorde esse ano, não só a empresa, como o grupo. Você tem uma empresa onde as previsões do próximo ano também são muito boas. Você tem já investimentos alinhados. No ano que vem nós vamos receber já uma quantidade de novos aviões. E você olha, vê tudo o que aconteceu. A empresa 3, a empresa foi, enfim, eu vim para cá para privatizar a empresa. Foram 15 anos numa luta enorme para conseguir chegar lá. E isso tudo foi realizado. Importante ainda, conseguido com uma relativa paz social, que era uma dificuldade muito grande. Isso é uma coisa que sempre é uma disputa constante, mas pelo menos quando se olha para trás, tem uma equipa que já está engrenada na empresa, que já conhece, que está com todo o gás e que é competente para continuar. E aí você olha para isso tudo e diz, que idade eu estou mesmo? 68 anos. Fernando, nós temos takes aí na nossa primeira entrevista, quer dizer, a primeira entrevista na TAP. Você como CEO da TAP, você com cabelo, estamos mostrando aí para ver que a linha do gente, né? Nem um repórter, nem um entrevistado. 68, graças a Deus, 69, também extremamente importante. Uma série de coisas pessoais, 40 anos, e eu tinha lá umas fériasinhas de uma semana, 2 semanas e tal, e é natural que uma série de coisas familiares, pessoais e privadas você quer fazer. Seria mais ou menos como um pai com um filho ou com uma filha. Você acabou de casar sua filha agora. A sensação que tem de ciclo seguindo a sua própria vida, entregar o filho para o mundo? É uma sensação, tá? Realmente, quando se chega às dificuldades todas que nós tínhamos, o futuro era bastante difícil, tá? Eu diria bem difícil. Com 50 anos é mais fácil esse desafio. Pois é, exatamente, você enfrenta eles, e é isso mesmo, eram uns 50 anos, estava novinho.
Mas você, quando olha para frente e vê que está arrumado tudo certinho e tal, você sente a sensação do dever cumprido. Tá? Isso é uma palavra que eu nunca dei tanta importância. Tudo aquilo. Obviamente que eu estou falando de uma equipe bastante grande. Esse grupo que veio para cá e que se integrou muito bem numa equipe existente. Tá? E esse pessoal, em conjunto, trabalhou super bem e conseguiu cumprir essa missão. Esse aspecto de privatização, porque a Vera, ou seja, o governo tentou uma primeira etapa da privatização de uma forma sozinha, solitária, e na segunda etapa chamou você, Connolly, fez diversos roadshows e chegou a inclusive contactar esse grupo que hoje está à frente do comando. Como é que foi esse desafio quando você foi convocado pelo governo, depois de uma travessia de deserto, nós vamos falar sobre isso, o que foi 15 anos sozinho, sem contar com nenhum ou de aportes de terceiros, ou seja, fazer com que a TAP andasse com suas próprias pernas, pilotar o processo de transição que na sua fase agora termina quando você passa o comando da companhia? Olha, a chegada aqui foi muito tranquila, porque era previsto assumir uma empresa que estava com grandes dificuldades, mas que estava previsto em 3 meses com a Suíça. Tanto que eu fui convidado pela Suíça. Pelo grupo da Suíça. Exatamente. E as coisas mudaram em 3 meses, de uma hora para outra. Nós não tínhamos saído. Tínhamos que buscar... O guarda-chuva da Suíça sumiu. Sumiu, exatamente. Tínhamos que buscar urgentemente algum tipo de financiamento que o governo não podia dar e ter um plano credível para que as coisas pudessem ser feitas. Tá? E Estamos falando da travessia do deserto. Aí, exatamente. Isso aí foi um longo período, mas conseguimos nessa travessia do deserto crescer a empresa fortemente. Tá? Durante 10 anos, nossa saída de sobreviver foi crescer. Ou seja, a TAP, gerindo a própria TAP, e mostrando que tinha musculatura para crescer, para ir em frente e tal. E conseguimos fazer isso. Convencendo. Exato. Isso foi logo no início. Quando não aconteceu, nós tivemos que comparecer à comunidade e mostrar que tínhamos um plano credível de recuperação. E tivemos até uma reação interessante. Na época, uma senhora que era responsável pela área de transportes, que riu bastante, disse: olha, acho maravilhoso o plano de vocês. Eu duvido que consiga. Se conseguir, vai ser um exemplo para... E foi dentro do previsto e tal. A empresa deu um resultado recorde. Eu tenho até aqui um dos troféus que recebemos por esse resultado, 2004. Está nessa sala? Não. Eu já vi ele, mas não... Eu acho que está ali. Não sei. Eu trouxe o Antônio Monteiro. Está na minha sala. Tá? Mas a verdade é que, bom, tivemos essa parte toda e tal. E aí fomos atrás da privatização. Acontece em 2001, no meio disso, as dificuldades todas. O do petróleo em 2008, ninguém comprava ninguém naquela época. Tá? 11 de setembro. Pois é, exato. De 2001. Exatamente. Setembro. E aí tentamos novamente, em 2012, foi a outra tentativa de fazer a privatização, que chegou muito perto. A empresa estava pronta, estava bem e tal. O grande problema foi o resistir à próxima privatização. Porque toda vez que se fala numa privatização, o mercado financeiro para de emprestar dinheiro, de dar suporte e tal, porque não sabe qual é a próxima etapa. E nós já tínhamos vindo de um em 2012, estávamos recuperando em 2013, 2014 começa o processo novamente. E o governo de uma forma solitária, quer dizer, sem a participação de vocês na fase inicial. Não, nós sempre participamos, sempre participamos, sempre estávamos juntos acompanhando e tal. Nessa segunda, terceira, eu já tinha realmente participei e convidei o David Newman para conseguir convencê-lo, mostrando números, mostrando que era a empresa, o que ela tinha feito sozinha, com capital.
tivesse capital, o quanto ela podia ir para frente. Tá? E eu já o conhecia há muitos anos, então foi muito interessante. Mas, obviamente, que teve concorrência, teve propostas, outras, e ele acabou vencendo, e eu acho que foi a grande solução. A empresa, dos 2 anos para cá agora, deu enormes resultados. Mas esse tempo, até 2015, principalmente de 2012 a 2015, sendo 2014 extremamente difícil, a empresa teve dificuldade de sobrevivência, imensas dificuldades de sobrevivência. Mas passamos por tudo isso. Quando se olha para trás, vencemos. Agora, Fernando, a equipe, vamos falar do que é esse trabalho de equipe, porque vocês tiveram um grande mérito. Primeiro foi entender a cultura portuguesa, se adaptar à cultura portuguesa, você que tem raízes portuguesas, passaporte português, mas sobretudo vocês para confrontar, chegaram para apaziguar e valorizar uma cultura que a TAP já possuía. Mas vocês foram recebidos com muita hostilidade do início. Eu me recordo daquela... Não, isso não foi gravado, não estava no ar, mas foi depois da nossa entrevista, quando a gente conversava dos sindicatos em Dedo e Risse, e alguns sindicatos da área de manutenção, mesmo sindicatos que depois estavam pedindo seu autógrafo quando apresentou o new look da TAP, e eu presenciei você autografando os cartazes com o novo avião. Esse jeito conciliador que você herdou do Lírio de Souza Pinto, do seu pai, e que você teve na sua passagem, do seu avô também, e que você teve na sua passagem na Rio Sul, teve na sua passagem na Vale, que isso foi um ativo importante, porque você é um dos raros executivos na posição de CEO que demonstra saber realmente ouvir. E a familiar, de ouvir, de prestar atenção no outro, de valorizar o outro. Isso foi fundamental para que não houvesse traumas na TAP? Obrigado pelas palavras, mas com certeza isso foi fundamental. Tá? Isso foi a base de todo um trabalho feito aqui. Realmente a empresa tinha enormes dificuldades de relacionamento com os sindicatos, com o seu pessoal. Enfim, várias paralisações, sempre ao longo do tempo, principalmente anteriores. E nós chegamos aqui com esse desafio de a empresa sobreviver, e o diálogo foi fundamental. O diálogo com os trabalhadores, com o pessoal, com os funcionários e tal, mas também com os sindicatos. É mostrar a realidade. A realidade é essa. Se nós continuarmos nesse caminho, vamos parar rápido. Temos chance se trabalharmos em conjunto e dermos uma trégua para a empresa. Trégua de salários. Não podíamos aumentar o salário. Estava previsto, acordado, crescimentos de 7% ao ano nos próximos 3 anos, um país com pouquíssimo. E várias outras promessas nós dissemos, não vai ser possível cumprir. Estamos de acordo de vocês, da aceitação de vocês. Uma cota de sacrifício do trabalhador. Houve, com certeza. Então, isso é algo que nós temos que agradecer a esse entendimento, que isso vale para os dois lados. Mas sempre busquei o diálogo. Sempre ouvir as pessoas que estão no dia a dia e tal, minha porta sempre. E eu lembro de um dia aqui, em frente, saindo para o refeitório, e teve um grupo que estava muito chateado com várias ações, que eram mais ações do governo, até nos proibindo de dar aumentos e tudo mais. Uma fervura. E tal. E meio para vaiar e tudo mais, eu não tive dúvida, fui para o meio deles. Tá? Queria saber o que é, tá? Qual é o problema, o que é. Aí todo mundo falando ao mesmo tempo. Tá? Fale ao mesmo tempo. Botar ódio. Quem é de vocês que quer falar representando para eu ouvir, para eu entender e tal. E aí começou-se um diálogo, todo mundo acalmou e tudo isso. E eu convidei depois, se quiserem, formem um grupo, vão lá falar comigo, que é melhor, que a gente senta, vê tudo. E eu sempre dizendo, eu estou muito do lado de vocês, mas existem políticas governamentais que estão complicadas por causa da situação do país naquela época. Mas no final é isso, é se entender, é conversar. Isso foi, eu diria, uma base da nossa recuperação. Agora, Fernando, eu queria falar sobre linha do tempo.
porque você é o CEO que tem a maior permanência da sua geração, dos atuais CEOs das europeias, das grandes mundiais. Você é o remanescente, ou seja, muitos passaram, muitos deixaram. É um ciclo, geralmente de 4, 5 anos, muito comum nas companhias aéreas. Na TAP, você é o presidente mais longevo, você tem 17 anos, até o Vaz Pinto ficou 10 anos, e você tem a maior linha de tempo como CEO da TAP. E você possibilitou, desse período, surgir várias gerações de novos empresários. Nesse tempo, saber identificar novos talentos do quadro da empresa, saber pensar esses talentos, promover uma renovação dos quadros da empresa, foi fundamental para que a TAP tivesse a vitalidade que tem hoje? Eu acho que tem aí algo que tem que ser dito primeiro. Tá? Obviamente que eu não trabalhei sozinho. Um grande trabalho. Primeiro da equipe que eu trouxe. O Torres desenvolvendo todo esse trabalho que ele desenvolveu. De formar o hub de Lisboa, esse sistema incrível de distribuição, de tráfego e tudo, que salvou a empresa. Aproveitou a posição geográfica de Portugal. Geográfica de Portugal para distribuir para a África, para o Brasil, para os Estados Unidos, quer dizer, todo esse tráfego importante da Europa e vice-versa. O Mor, com a sua capacidade que todos nós conhecemos. O sedutor. Exatamente. E que foi desbravar mercados e coordenar o crescimento do mercado português, que nós tivemos, foi enorme, mas com toda a tranquilidade, mudando conceitos fundamentais, tá? Mas sempre em negociação, em conversa, mantendo também a mesma linha das coisas funcionarem sempre na negociação e na boa negociação para ambos os lados, obviamente. Aí Brasil, enfim, vários outros mercados que foram desenvolvidos, e toda essa harmonia de novas ideias, de ser uma empresa que está sempre inventiva e tudo mais. Uma empresa na frente, up to date. Na frente, né? up to date. E veio o Michael, que o Michael teve uma função muito difícil durante todo esse período, porque pegou uma empresa com enorme dificuldade. O homem do caixa. Exatamente. E eu fiz uma maldade com ele, que dei a responsabilidade dele aprovar todas as faturas da empresa, todos os investimentos, tudo. E ele aqui não era bem visto, não. As pessoas, não, mas tem que passar pelo Michael, o Michael é da área financeira. Tem. Ele sabe o que pode pagar e o que não pode. Tá? E fechou o caixa, é verdade. E conseguimos sobreviver. Eu queria pegar, antes de você mergulhar, eu queria pegar esse momento, porque eu me especializei nesse trabalho de gestão de vocês, aquele período que vocês saem da Varig e que vocês fazem aquela imersão naquela empresa de recolocação, onde vocês fazem quase que uma verdadeira terapia em grupo. Isso foi fundamental para preparar você psicologicamente, para preparar o grupo psicologicamente, de reconhecer, principalmente, eu quero dar isso como exemplo, reconhecer limites, vantagens e criar esse espírito de harmonia entre vocês. Me fala daquele momento histórico onde vocês, fora do jogo, fizeram essa imersão. O espírito de harmonia já existia. Juntos na Varig durante muito tempo. Isso aí foi o principal. Aquela empresa teve alguma defasagem que eu saí primeiro da Varig, ele saiu depois. Então eu tive ali uma chegada sozinho para entender um pouco como é que funcionava esse negócio todo. Eu diria que foi interessante a experiência, tá? Até para ver, fazer uma análise pessoal própria, que se fez isso, para ver, mostrar motivações, o que se pensava do futuro. Tá? Eu diria até que hoje que eu estou saindo, cuidando mais, está sendo útil. Está sendo útil. Buscar exatamente. Foi muito interessante um curso que nós fizemos. Bom, para altos executivos, que a própria Varig fazia parte do pacote. Até mudou de novo. Bom, mas depois nós viemos aqui para a França, tá? E fizemos um curso também, que foi, na realidade, feito através da Fundação Dom Cabral, um acordo que ela tinha com a universidade aqui na França, para nós entendermos um pouco da cultura portuguesa, cultura de negócios portuguesa, as diferenças entre o norte e o sul. Nós ficamos uma semana lá.
professores portugueses. Excepcional. Excepcional. Realmente fizemos um belo trabalho e viemos bem preparados para cá, para isso. Eu diria que isso aí nos orientou durante muito tempo. Obviamente, depois nós tínhamos já as nossas próprias opiniões. Isso, exatamente. Então são etapas importantes aí. Foi logo no início. Naquela primeira entrevista, nós falamos que vocês estavam chegando aqui tão imersos nas pontes, que era para poder mostrar que estavam chegando para ficar. Mas eu percebi que, pelo contrário, vocês construíram pontes, principalmente pontes para o mercado brasileiro. O que representa a importância do trabalho da questão do Hub Portugal, dessa multiplicidade de destinos no Brasil, em transformar a TAP na verdadeira empresa aérea de bandeira? Hoje o Brasil é responsável por quase 40% do faturamento da TAP. É verdade, isso foi fundamental, né, nessa virada da empresa. Nós não tínhamos de maneira nenhuma outra condição de crescimento se não apostar forte no mercado. O mercado brasileiro era o mercado que nós podíamos fazer. Tá? E principalmente apostar nessa ligação para a Europa, de várias cidades, principalmente no Nordeste brasileiro, depois estendemos para várias outras, que era uma ligação extremamente importante, tanto para um lado quanto para o outro. O Nordeste precisava de turismo da Europa, do turismo europeu, e não tinha ligação. Então as ligações começaram a aparecer de todas as partes. O Maris Guia, na época, ministro do Turismo, foi fundamental para o entendimento do governo brasileiro dessa importância. Com certeza, nos ajudou muito e nos ajudou em aumentar o número de frequências para o Brasil. Nós chegamos a ter 84 frequências para o Brasil por semana, o que é uma coisa impressionante. São wide body, voando 84 vezes a ida e volta para o Brasil. Abastecendo toda a nossa... O Brasil perdia a empresa de bandeira, né? Pois é, exatamente, teve isso também, teve esse aspecto. E todo esse crescimento que tivemos para a África também, que se fala pouco, mas o crescimento foi metade do que se cresceu no Brasil, o que é muita coisa. E agora, posteriormente, Estados Unidos, mas já na fase pós-privatização. Agora, Fernando, em termos de polêmica, uma das coisas que fica mal explicado e que o povo tem dificuldade de entender é a questão do contexto histórico. Era um negócio que não podia se perder, porque a VEI foi comprado com valores da sua gestão. Você se arrepende de ter comprado a VEI? Isso eu já respondi várias vezes por aqui. Os resultados final que ia dar, obviamente, o americano chama de wise after the event. Seria fácil, obviamente que não faria esse investimento. Na época, o que nós fizemos, nós estávamos a fazer, era a possibilidade de comprar a participação na Vale. E tínhamos já sócios que eram chineses, na época, um grupo chinês, queria trabalhar conosco e aí íamos nos associar também, já tínhamos isso tudo lá, sócios brasileiros, para comprar, de certa forma, um trabalho conjunto com a Vale, não podíamos ter uma participação importante na empresa. Isso andou muito bem até o momento em que a Vale começou a ter dificuldades. E a única maneira para que ela não perdesse os aviões era de que nós injetássemos algum tipo de valor na empresa. Sobre ativos que fossem interessantes, e a área que até as pessoas esquecem, que é a parte de cargas. Nós compramos a Varig logo por um valor bastante alto na época, e a ME Brasil, que foi bem mais baixo, um valor bem mais baixo. A TAP não botou dinheiro próprio e teve um empréstimo para fazer, também teve os acionistas que estavam conosco e colocaram esse dinheiro, nós não colocamos. Posteriormente, quando não se fechou o negócio da Varig, nós imediatamente vendemos a Varig logo com um lucro de 20%, quer dizer, foi um bom negócio. Só isso já cobriria todo e qualquer posicionamento. Mas aí fomos analisar a ME Brasil, porque tínhamos a mesma oferta de venda da ME Brasil com 20%. E a análise que foi feita interna e externa de uma grande empresa de consultoria, de que nós não poderíamos vender a ME Brasil, por duas razões. Primeiro, porque era um grande negócio, manutenção
única empresa de manutenção no Brasil, praticamente, um mercado que crescia fortemente. Segundo, nós precisávamos dela pelos números de crescimento que nós tínhamos e as limitações do aeroporto de Lisboa. Limitações físicas, inclusive. Limitação física, não tínhamos condições de fazer nada aqui. Bom, o resultado é que hoje, só para você ter uma ideia, toda a frota wide body da TAP, os aviões grandes, fazem a manutenção pesada no Brasil. E mais, não teríamos onde fazer se não fosse lá. Do próprio mercado, onde os concorrentes passam, onde os fabricantes passaram a oferecer esse. Sim, aí aconteceram várias outras coisas no mercado. Primeiro teve a valorização do real forte. Então vendia-se muito para fora e o valor que chegava em dólar começou a ter um valor em reais muito baixo. Isso desequilibrou completamente a balança de pagamentos da empresa. Isso complicou muito. Segundo, a Varig e a nossa, se ela reduzisse, outra empresa iria entrar e aproveitaria parte dos aviões. Isso não aconteceu porque junto, logo depois, acontece a crise forte do petróleo e aqueles aviões acabam não voando mais. Então ficaram vários aviões para fazer manutenção e que não voaram. Simplesmente não foram feitos a manutenção. Então nós tivemos um vácuo de 2 anos de serviço. E aí veio uma série de outros fatores, dívidas que foram maneira de dizer que também nessa criadas e tudo isso por dificuldade de pagamento, ter o futuro da empresa. Hoje a empresa melhora a cada ano, ela tem crescido as suas vendas nos últimos 3 anos, 20% ao ano, muito forte. A qualidade excepcional, ela mudou o seu perfil, faz muito mais serviço para Airbus e tudo, que é uma frota que tem mais no Brasil, mas continua fazendo com os Boeing também. E é uma empresa extremamente bem gerida. Então nós acreditamos nela, mas continuamos em busca de um parceiro, que essa sempre foi a nossa intenção. Nós nunca quisemos ter, sempre quisemos ter um parceiro. E desde os primeiros anos a nossa ideia era buscar um parceiro estratégico, ou seja, que nos ajudasse a trazer serviço. Olhando para trás e olhando esses 17 anos, qual que ele teve certeza que acertamos? Qual foi aquele momento nesses 17 anos que você sentiu que o plano de vocês tinha acertado o alvo? Por incrível que pareça, no 3º ano nós estávamos aqui. Foi logo no início, porque deu certo toda aquela um programa de 3 anos para reverter os resultados da empresa. A empresa cheguei aqui, tinha prejuízo de 120 milhões por ano. Como eu falei, em 2004 ela deu um maravilhoso resultado. Foi dos melhores resultados que ela já tinha tido no seu passado. E ali nós vimos o programa deu certo. As coisas mudaram. E agora é continuar o caminho de crescimento. E o caminho de crescimento passou por novos aviões, investimos em aviões novos da Airbus e tudo. Eu digo que o dia que eu vi saindo 330 novinho da fábrica, comprado pela TAP, adquirido com dinheiro TAP, obviamente financiado e tal, mas adquirido, ali foi uma realização, foi um grupo de 6 aviões e tal, depois tivemos mais outros 320, 21 e tal. Nessa travessia do deserto, diversos governos, diversas mudanças políticas, até chegarmos aí ao que chamam de geringonça. Mas o período da Troika foi um período muito duro, porque a TAP foi penalizada muito pesado e entrou dentro de um rol de empresas que foram proibidas, inclusive, de se oxigenar financeiramente. Como é que foi aquele momento? Você sentiu que ali poderia tentar num voo de parafuso? Muito, muito, muito difícil, tá? Fomos muito prejudicados, muito prejudicados. Como eu disse, a grande saída que nós tivemos nessa empresa foi crescer, com muita vantagem para Portugal, para o turismo, para tudo mais. Tá? E nós estávamos num programa de crescimento que não dá para pura e simplesmente de uma hora para outra parar. Tá? E nós simplesmente, de repente, ir no meio de uma crise de tesouraria, dentro daquilo, exatamente aquele período que eu estava falando, que a nossa tesouraria estava super crítica por causa das privatizações.
compensações, intervalo e tudo mais. O crescimento era fundamental e tudo, e nós fomos proibidos de admitir pessoal e mais reduzir salários, tínhamos que reduzir aqui dentro. O mercado fora. A TAP, com todas as características próprias do transporte aéreo, colocado numa vala comum de outras. Esse foi o grande problema. O resultado disso é que perdemos muitos mecânicos. Por causa disso, tivemos muitos voos atrasados, com problemas, dificuldades, obviamente mantendo a cultura e tal, mas não saía. Muitos voos não saíram, porque nós não tínhamos a quantidade de mecânicos necessária, perdemos muita gente, perdemos pilotos e tudo. E o nosso programa de crescimento previa mais 400 trabalhadores para o próximo ano, funcionários, pilotos e tudo, para operar o crescimento. A relação básica, aeronave versus funcionário, qualquer empresa aérea. Isso. E nessa hora não nos foi permitido trazer. Tudo que eu estou dizendo é algo que dizer, não, peraí, acabou acontecendo, é verdade. Depois de um trabalho que demorou algum tempo, o governo abriu completamente as portas para a TAP. Mas perdemos um tempo precioso nisso. E era difícil, eu entendo a situação do governo, extremamente difícil, porque tinha por fora uma troika apertando o pescoço. Tá? E ele tinha que agir de uma forma geral com todos, tá? Igual para todos. Então, não só ele tinha que negociar conosco, ele tinha que negociar com a troika. Tá? Foi um período muito difícil. Eu diria, não tenho reclamação nenhuma de nenhum dos governos, todos nos apoiaram, todos nos valorizaram. Apoiaram, inclusive, respeitando. Isso é muito importante, Fernando, porque você blindou esse trabalho de equipe desses últimos governos, ele foi muito respeitado, ou seja, não havia ingerência, indicação de empresa seguradora, colocação de piloto pela porta do fundo, enfim, houve um respeito muito grande à questão da TAP. Como é que foi manter esse diálogo e esse respeito, sendo a TAP uma empresa estatal, e não ter essa influência no dia a dia, no varejo da companhia? Isso foi logo no início, quando chamaram para esse desafio. Na realidade, na época foi o ministro Jorge Coelho que entrou em contato, tudo, os acertos foram todos com ele. Eu, depois de conversar tudo, coloquei uma condição. Essa empresa tem que ser gerida profissionalmente mesmo. Não pode ser gerida com princípios políticos, tá? Princípios comerciais, princípios de negócio e tudo mais. Então, o que eu peço é que, ok, nós vamos ter um conselho, o conselho será respeitado, obviamente, não podemos trabalhar de uma forma diferente e tal, mas as decisões que saem da empresa têm que ser, senão não adianta nada o meu trabalho. E eu diria que isso perdurou ao longo dos anos, e todo novo governo sempre respeitou, porque viam que essa era a melhor condição. Por exemplo, negociação com trabalhadores, com sindicatos e tudo. Uma situação extremamente difícil no passado, porque quem negociava era o ministro. O ministro, obviamente, tinha uma componente política. Então, na hora de tomar uma decisão, ele via, mas como é que vai ficar o país no todo? Mas a TAP era em segundo lugar. Muitas vezes, a TAP, extremamente importante para o país, ela tem que ser preservada. Respeito desse processo de transição é que você não era nem governo, nem o consórcio, que Fernando Pinto era a TAP. Como é que é ser tatuado de TAP? Mas sempre foi assim. Quer dizer, eu quando era da Rio Sul, na Varig e tudo mais, eu estou ali para isso, para cumprir uma missão. E a missão é defender aquela empresa, fazer o melhor, obviamente, dentro da comunidade, respeitando as leis, as regras, respeitando também o que é importante a essa empresa para um grande país, para um estado, para Portugal e tudo mais. Mas eu estou ali para cumprir essa missão e eu sei que era isso mesmo, eu estou aqui para defender o que é importante para a TAP. Bom, Fernando, estamos chegando ao final, eu queria mergulhar no aspecto pessoal, ou seja, 17 anos no comando da TAP.
olhar para trás, a gente que teve a oportunidade de acompanhar esse dia a dia e a implantação, aqui fazer uma homenagem ao Manuel Torres, que está lá em cima iluminando todos nós, que é uma pessoa fantástica, que foi um grande arquiteto. Cabeça, com certeza, uma grande cabeça que desenvolveu isso, foi o responsável por realmente reestruturar essa empresa. A morte do Torres mostra a fragilidade de nós, seres humanos, no ciclo da vida. Leva a gente a repensar um pouco o futuro. Né? E é isso, eu acho que tem a ver a parte pessoal, no meu caso. Como eu disse, o momento era certo, tudo direitinho e tal. E você tem que parar e pensar, diz, puxa, é hora, eu estou com plena saúde, graças a Deus. Da Rosana? Isso, tem uma família que está espalhada pelo mundo, até depois que eu saí do Brasil vim para cá. O filho nos Estados Unidos? A filha na Suíça, mora lá, é médica, trabalha no hospital e tal. E eu tenho que ter condições de estar mais perto deles. Tá num lugar, tá no outro e tudo mais. E me dedicar a uma série de coisas que eu não consegui me dedicar. Eu estou com uma pilha de livros desse tamanho para ler lá em casa. Eu não consigo, eu adoro leitura. Vai escrever também, né? Também. Eu acho que sem falar alguma coisa dessa experiência toda e principalmente poder transmitir muito disso para as futuras gerações. Eu estou muito satisfeito de que tem uma nova geração entrando para a TAP. Todo o gás, com toda a força, com toda a vontade e tal. O Baiano Atonualdo, você já conhecia, né? Você já também. Não, eu convidando ele para... Claro, não, foi muito importante ele participar de um projeto de reestruturação da empresa, de crescimento e tal. Ele participou durante 2 anos, ele ficou aqui conhecendo e nos últimos 7 meses ele está aí conosco no dia a dia, nós tomando decisão em conjunto e tal. Admiro muito, acho que ele vai fazer um belo trabalho, está encaixado, está entusiasmadíssimo, né? Tem um grupo já montado e acho que nós vamos melhorar muito a qualidade da empresa. Nós estamos precisando disso, melhorar a pontualidade, melhorar a qualidade e tal. E o desempenho vem num crescimento muito forte. Esses números ali de 30% de crescimento de receita são incríveis, 20% de operação. Aquela semente plantada está germinando forte. Com certeza. E o Humberto Pedrosa nesse processo? O português dentro dessa equação? Eu acho que ele é uma figura extremamente importante aqui dentro. Não só dentro, fora, para Portugal, todo. Ele traz uma credibilidade importante, ele é uma figura credível em Portugal, que ele cresceu em termos de desenvolvimento dessa área de transporte, turismo e tudo mais, de uma forma extremamente consciente e respeitada e tal. Ele trouxe isso aqui para dentro. Então, no momento em que as pessoas olham para ele e dizem, que bom, a TAP tem um acionista português credível, que entende de transportes. Obviamente não é especialidade dele no transporte aéreo. E guardião dos interesses lusitanos? Né? Exato, tem muito disso. Muito embora, eu acho que hoje está muito claro que o David tem todo o interesse no desenvolvimento disso aqui e entrou de peito aberto. Eu diria que ele tem que ser reconhecido como uma pessoa de coragem, porque pegou uma empresa que estava numa situação difícil na hora e tal, num país que ele desconhecia completamente, outros problemas, outras dificuldades, outros sindicatos e tal. E enfrentou e está fazendo o trabalho, e tem sido fundamental, trazendo novas ideias, novas iniciativas. Então, eu estou muito satisfeito. Eu acho que nós temos aí 2 grupos junto com o governo importantes na empresa. A empresa está no caminho dela. Eu queria agradecer muito, dessa forma carinhosa, esse privilégio de, como jornalista, ser testemunha. Eu sempre falo que o registro factual do hoje será, no amanhã, o registro histórico do ontem. E nós temos tido essa oportunidade na sua gestão de forma privilegiada. Agradecer ao Antônio Monteiro, que nos acompanha nessa entrevista, que foi seu fiel escudeiro na área de comunicação. Sinto falta dele até hoje. Vocês vão ter mais tempo agora de almoçar. Exato. E tem que levar você no Manuel Caçador. Pô, isso eu não conheço. Eu queria muito, Fernando, que franquear esse momento histórico nosso para a sua mensagem, não de despedida, porque esse programa não é de despedida, é um programa que eu digo sempre de até logo, porque a gente está sempre conversando, são ciclos na vida, a gente tem uma paixão comum que é a aviação, nós estivemos juntos na Varig, tive a oportunidade de fazer um programa especial na sua homenagem de despedida da Varig, seu primeiro entrevistado, no dia 1, no marco 0 da sua gestão. Então, Fernando,
franquear as nossas câmaras para esse momento histórico, para uma mensagem pessoal, mas sobretudo é uma mensagem para quem é apaixonado pela aviação e que ama a aviação como você e que transformou a aviação na sua razão de viver. São poucos as pessoas que podem olhar para a câmara da verdade e dizer missão cumprida. Isso aí, muito obrigado, Cláudio. Acho que é importante, sim. E eu acho que, começando principalmente pelos entusiastas de aviação, vim de uma família que era disso. Comecei num aeroclube, fui diretor técnico de um aeroclube, fui instrutor e cuidava daquilo e tal. Obviamente que jamais imaginei que numa empresa aérea e principalmente seria chegar a 3 empresas aéreas na posição máxima e tal. Na Europa, né? Tudo mais, e uma delas na Europa, e depois participando de IATA e tudo mais. Mas quando eu até uso esse exemplo, quando eu estava na IATA como presidente do conselho, a grande associação internacional das empresas aéreas, onde todas as principais empresas estão lá, eu coordenando as reuniões como presidente do conselho, eu olhava para trás e dizia, não tem muito tempo que eu estava lá como diretor técnico do aeroclube, do clube de planadores, enfim. O tempo passa rápido e nós temos que nos preparar para essa velocidade. Acima de tudo, eu acho que dentro de uma carreira você tem que ser coerente, você tem que ser justo, tem que ter planos, não de crescimento da sua carreira, mas de fazer o melhor possível naquela missão que lhe dão. Impossível muitas vezes parece até impossível, mas você tem que se dedicar a fundo e cumprir aquela missão. Vão aparecer outras, você vai cumprir as outras também. E assim que é uma carreira, você desenvolve assim. Mas acima de tudo isso, tem que ter entusiasmo. O entusiasmo é fundamental no crescimento de carreira e na realização pessoal, no dia a dia e tudo mais. Segundo, que eu acho que é extremamente importante nós falarmos aqui, são os colegas e as pessoas que participaram em todos esses desafios. E aí eu estou falando de época de Varig, de Rio Sul, de CEO de Varig e de TAP. O mais importante é a união, é nós trabalharmos na mesma direção e nós termos harmonia dentro do grupo. Nós não podemos deixar que dentro do grupo tenha perda de energia por falta dessa harmonia, desse que seja interessante. E isso eu tenho que agradecer a todos que estiveram comigo, que me ajudaram muito nisso. Nós tivemos momentos muito bons, e eu diria que a grande maioria dos tempos que nós tivemos foram muito bons, e eu só tenho que agradecer o esforço de cada um, essa convivência e o de estar junto também. Não posso deixar de agradecer os passageiros que estiveram conosco nessa viagem, que é isso mesmo, nossos clientes, e que apostavam em nós, que acreditavam em nós, que às vezes sofriam conosco, é assim também, atrasos, isso, aquilo, o serviço não era o melhor, não acreditaram. E eu pessoalmente agradeço muito isso. E por último é a família. Sem uma família estável, você não consegue progredir, enfim, estar focado em fazer o que você precisa fazer. E uma família que entenda e que participe muitas vezes, que dê apoio, que dê suporte, é fundamental. Por último, vocês, a comunicação social. Comunicação social, que é a imprensa no Brasil, aqui é a comunicação social, tem um trabalho fundamental. Tá? Quando cheguei na TAP era muito complicada essa relação, até porque havia muita confusão interna de informações e tudo mais. Eu sempre procurei chamá-los e dizer, nós vamos oferecer a vocês uma coisa que vocês dão muito valor, que é a verdade. Tá? Queremos essa também em troca, extremamente importante. E eu sempre fui premiado com a verdade, que é extremamente importante, e sempre facilitei a verdade para todos. Isso vem desde o Brasil, a minha relação com a imprensa no Brasil foi excelente, nada a falar, prosseguiu aqui em Portugal, eu acho que é tudo isso. Então, esse é um agradecimento maior para as câmeras, talvez do que você esperasse, mas que eu não podia deixar de fazer. É o todo.
Obrigado a todos. E eu continuo. Estou por aqui. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Fernando, parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigado e mais um registro histórico do nosso programa.